Bom, quando quiser, já está rodando, assim que o senhor achar, vai lá na sua câmera. Beleza. 3, 2, 1. Oi, gente, tudo bem? Professor Antônio aqui, falando diretamente da Festa Literária Internacional de Niterói, numa edição especial do Onocast, nos estúdios da Podflim, que é o podcast da Festa Literária Internacional de Niterói. É uma alegria, um prazer poder trazer a literatura periférica, suburbana, para a Festa Literária Internacional de Niterói, poder compartilhar um pouco da nossa escrita, do nosso trabalho, da nossa arte e integrando, né, com os autores e editoras, pessoas profissionais do livro, né, da comunicação, nessa grande festa literária, uma das maiores, né, do Rio de Janeiro. Para a gente é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento, compartilhar a nossa luta. E antes de tudo eu quero agradecer a curadoria pelo espaço, né? E para começar também nossas apresentações, eu quero fazer minha autodescrição, né? Para quem está me ouvindo, sou um homem alto, tenho 1,81 m, sou calvo, né? Tenho olhos castanhos e o que sobrou de cabelo também é castanho. Estou trajando camisa preta escrita Ratos do Porão, uma das maiores bandas do Brasil e do mundo. Estou também com casaco xadrez de flanela, calça jeans e all-star preto. Então, assim, eu posso gravar minha autodescrição porque ela é quase a mesma em todos os momentos, só muda a banda. Mas eu quero registrar que é uma preocupação que a gente tem de fazer com que o Marimba e todas as suas atividades seja cada vez mais inclusiva. E para essa segunda edição muito especial do Onocast, estou com muita gente especial aqui no estúdio da Podflim para compartilhar um pouco da sua escrita, do seu trabalho, da sua luta, que são elas: Cristina Santos, Claudinha Cruz e Pedro Garrido. Esse para a gente aqui é um momento muito especial e eu queria pedir que cada um de vocês se apresentasse, né, fizesse sua autodescrição e falasse um pouco do seu trabalho, da sua luta e o que vocês focam na literatura de vocês. Então, para começar, quero convidar então o Pedro para se apresentar, né, fazer sua autodescrição também e falar um pouco do seu trabalho. Ele que é escritor e poeta, militante da causa da literatura de São Gonçalo. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, Antônio. É de extrema gratidão que eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, fazendo parte desse quadro, desse momento, falando um pouco de mim, da nossa luta, da luta que a gente vai aí pelos diversos cantos do nosso estado. Bom, eu sou o Pedro Garrido, eu sou branco, tenho cabelo castanho meio claro, olhos claros, castanho claros médio também. Estou de óculos com uma haste preta, com camisa amarela, uma camisa lisa amarela e uma blusa de flanela por cima e de tênis preto estilo All-Star, parecido com o seu. Bom, eu sou de São Gonçalo, atuo na região metropolitana, estou nas várias áreas possíveis que a gente pode ir para levar cultura, literatura, poesia. Faço meu sarau em Itaboraí, eu tenho um sarau chamado Universos Livres. E essa é uma das causas pela qual eu milito, pela qual eu luto, que é a autoestima. A questão da autoestima, você se descobrir poeta e se descobrir autor da própria história, dentro desse contexto onde muitas vezes a gente desconhece quem a gente é. A gente brincou lá no início falando sobre quem somos nós, né, para fazer a autodescrição, e realmente quem somos nós. Quando a gente vai fazer essa autodescrição, a gente pensa muito no que vai dizer, a gente não sabe muito bem o que vai dizer. E no palco, quando a gente vai ao palco, no sarau, essa é uma forma da gente dizer quem a gente é, através do nosso talento, da nossa poesia e através dos nossos livros. Eu tenho 4 livros, que depois eu vou falar sobre eles. Tenho um boneco que acompanha comigo aqui, que eu chamo ele de meu filho, porque ele é um dos meus trabalhos que vão ser lançados futuramente. E a gente vai sempre pensando em como trazer esse trabalho para as pessoas,
fazer com que essas pessoas entendam que elas também são autoras da própria história. Bom, esse é um pouquinho do que eu posso falar nesse momento, né, para não me exagerar, mas é basicamente isso. Autor de 4 livros, faço palestra, contações de história, oficinas de poesias em escolas, hospitais, um pouquinho de cada coisa, estou em todos os lugares. Legal. E São Gonçalo é uma terra linda, cara, que oferece para o mundo pessoas maravilhosas como eu. Assim. Nasci em São Gonçalo com muito orgulho, né? E morei no Boaçu. Não tenho muitas lembranças, que eu morei bem pequenininho, mas a minha família diz que a gente morou no Boaçu. Tenho flashes assim do bairro, mas voltei depois para trabalhar. Trabalhei muito em São Gonçalo, em alguns projetos, estudei aqui na UF e tenho uma relação muito carinhosa com São Gonçalo. E pedir agora então para a Claudinha se apresentar, né, falar do seu trabalho, dos seus livros um pouquinho. Tá certo. Antes de mais nada, também gostaria muito de agradecer o convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui e vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher negra, estou com meus cabelos trançados, né, cabelos pretos. Estou com uma blusa branca, calça preta, tênis preto. E acho que é isso. É um exercício, Bom, né? É um exercício, né? A gente vai melhorando a cada dia. Eu esqueci do óculos. Hoje eu tô sem óculos. Hoje eu tô de lente. Bom, enfim, os meus trabalhos, né? Eu sou autora de 4 livros, né? Eu tenho 2 livros de poesia publicados e tenho 2 livros infantis, né? Hoje eu só estou com os 2 livros infantis aqui. Um deles se chama Renatinha, que é um trabalho que eu venho a cada momento, acho que aperfeiçoando, e ele vem ganhando uma proporção bem grande. Inclusive, é com ele, né, que ele foi o ponto, assim, para que eu encontrasse tantas pessoas especiais, né, como a Cris, que está aqui do lado. Então, a gente tem projetos juntos, né, enfim, a gente vai falar sobre esses projetos. E eu penso também, né, que o meu objetivo, né, nessa escrita, né, é trazer um pouco do que o Pedro falou, né, trazer assim essa história da Cláudia, né, que conversa com outras histórias, né, e eu também tenho essa preocupação, né, com a questão racial. Então, assim, os meus 2 livros infantis, eles estão falando de protagonismo negro, né? E aí, para finalizar, eu sou doutoranda também na UFRJ, onde eu converso também com essa questão da educação antirracista desde a primeira infância. Então, é uma coisa que me move. Que e bom. É isso. Cristina Santos, por favor, se apresente, fale do seu trabalho. Eu sou a Cristina Santos, né? Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu estou usando uma blusa manga 3/4 preta, uma calça preta, um tênis caramelo, meu cabelo é cacheado até o ombro e ele tem umas luzes. Meus olhos são castanhos e eu tenho 1,56 m. Eu quero agradecer o convite da Marimba Literária, da FLIM, para a gente estar compartilhando, né, nessa manhã de domingo chuvosa, mas aqui estamos para falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu sou pedagoga, eu sou especialista em educação e diversidade, né? Eu sempre quis ser escritora. E no decorrer da vida não tive essa oportunidade, mas quando eu me formei e comecei a atuar na educação infantil, eu fui sentindo falta dessa representatividade negra na literatura, onde a escola que eu atualmente trabalho tem um acervo de 10 mil livros, onde 1% tinha representatividade. E o meu livro infantil é o Dondoleando, onde eu faço um resgate de uma brincadeira tradicional de origem africana, que, como tudo, né, que é do meu povo, né, da minha ancestralidade, foi apagado aqui no Brasil. E esse livro me trouxe muitos encontros, me trouxe pessoas que eu jamais imaginaria conhecer. Uma delas é a Cláudia, onde a gente tem uma parceria linda, que a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre os projetos que a gente vem construindo. E o que vai sair além da literatura, além de ter o curta, né, o trabalho com a literatura me traz uma felicidade tremenda, porque me remete à minha infância e o quanto eu queria ter tido a presença de escritores negros com seus livros dentro da escola, né?
onde eu pudesse me ver representada. Então, essa falta de representatividade na minha infância me fez tornar quem eu sou hoje e estar buscando esse trabalho com a representatividade dentro e fora das escolas, né? Porque eu acho muito importante mostrar a nossa potência, a nossa força, contar a nossa história, porque é uma história que a história não conta. Então nós viemos para fazer viva essas nossas vivências. Ah, que legal. E aí, daqui a pouco a gente vai aprofundar aí nos projetos que a gente tem em comum, mas só para registrar, né, que a nossa proposta, né, Pedro, Claudinha e Cris, quando a gente apresentou para a FLIM do podcast, era baseada na experiência que a gente tem no Centro Popular de Cultura Onofrevo, que tem o seu próprio podcast, que é o nosso Onocast, né? Para quem está acompanhando pela FLIM ou por qualquer outro lugar, a nossa proposta é baseada nessa experiência que a gente tem, e a ideia era fazer essa integração entre os autores do Rio, da Baixada, né? A gente tem aqui São Gonçalo, Caxias, Rio, né? Fazendo essa integração entre as nossas escritas, né? E a nossa luta, né? A gente está transmitindo pelo perfil do Marimba Literária no Instagram, mas a gente vai receber o conteúdo da produção da FLIM e o nosso conteúdo vai estar no canal do Onofrevo, né? Então, só para ficar bem localizado, né? A gente vem do Centro Popular de Cultura Onofrevo, em Saracuruna, Duque de Caxias, que abriga o coletivo Marimba Literária, que é a Claudinha, a Cris, a Carla também, que já falou aqui, a Ariana também fazem parte. E a gente apresentou a proposta para a FLIM de trazer essa experiência aqui para o Pod FLIM e estamos aqui compartilhando. E eu queria que vocês falassem, antes mesmo de chegar no trabalho de vocês, bem rapidinho, qual é a importância da gente estar vivendo esse momento aqui na FLIM, de viver essa integração? Qual a importância desse momento para a gente? Pedro? Eu acho que é muito importante a gente ter essa integração, porque a cultura, em todos os seus âmbitos, ela é popular, ela precisa ser popular. A cultura, como está sendo vista e feita aqui, ela precisa ser realizada de modo que o acesso seja comum a todos. Não pode ser restrito a um grupo A, grupo B. E você, como Marimba Literária, eu, como Universos Livres e também Sarau Afro-Indígena, acredito muito que todos nós temos algo a agregar, a somar. E quanto mais pudermos formar teias, no sentido de levar a palavra em si, através das suas variadas formas de expressão, para as pessoas que muitas vezes não sabem que podem falar, o quanto mais isso for acessível, melhor. E nós estamos aqui fazendo do Pod FLIM esse momento em que a palavra é acessada a diversos públicos, muitos que talvez não saibam que podem estar no papel principal da própria existência, futuramente podem estar nesse lugar falando. Então nós somos representantes hoje dessa fala e podemos ser geradores de outras falas transformadoras, assim como está aqui gente que foi transformada, gente que foi tocada através da palavra e hoje está nesse cenário, levando seus livros, tocando outras pessoas. Muito importante. Muito bom, Pedro. E entender que há condições de a gente construir um protagonismo, né? Sim. Isso é importante. Claudinha, qual a importância de a gente estar aqui enquanto marimba, você como escritora de literatura antirracista? Sim, eu penso assim, concordo muito com o Pedro, né? Eu acho que Pedro foi bem pontual, concordo. Eu acredito que é exatamente isso, sabe? É expandir, levar essas nossas narrativas, essas nossas vivências mesmo do dia a dia, das histórias que a gente conta no dia a dia e que a gente também passa isso para o papel, né? E levar isso para o mundo. Eu acho que essa abertura, né, esse espaço que a gente está tendo aqui, né, ele é fundamental para que isso se propague cada vez mais, né? Então, assim, fazer com que pessoas conheçam, né, Renatinha, Dondoleando, Aninha e o pé de manga rosa, as narrativas que Pedro traz também, é fundamental, né, que isso se expanda cada vez mais, né? A gente necessita disso, porque enquanto autor independente, a luta é
é assim, é cotidiana, né? A gente vive num corre muito grande. Então, nem sempre a gente tem esses espaços abertos. Então, quando a gente recebe um convite como esse, a gente abraça, a gente agradece e a gente pede que mais outros e outros apareçam. E é isso. Cris. Ah, sim. Eu acho assim, é fundamental. Eu acredito que todas as feiras poderiam abrir essa oportunidade, né? Porque os coletivos, eles são formados por escritores independentes e nós precisamos desse espaço para divulgar o nosso trabalho, né? Eu sou professora, você, a Cláudia também é professora, e assim, é onde nós podemos ter visibilidade do nosso trabalho, nas feiras, né? E aí participar de um podcast, assim, é sensacional, poder falar, mostrar e trazer, né, as nossas vivências, assim como a Claudinha falou, como o Pedro também falou, sem palavras, assim, eu estou muito emocionada, estou muito feliz, eu gosto muito de saber, né, de ver que realmente está acontecendo. Não é uma coisa assim, vamos fazer. Não, quando você vê, já está pronto, está acontecendo, né? É aquilo que você falou, podia ampliar, né, um pouco mais para ter plateia, seria sensacional. Eu acho que tudo tem um começo. E já está aqui, é um começo muito grande pra gente, pro nosso coletivo, né, lá de Duque de Caxias, o Marimba Literário, fazer parte também é um presente, assim, eu agradeço muito por estar junto com você. Nós temos muita coisa pela frente ainda. E é isso aí, é muito, muito significativo estar aqui hoje de manhã com vocês. A gente que agradece a disponibilidade de vocês estarem aqui. A gente sabe, a gente está num domingo chuvoso, né? Hoje é o último dia da FLIM, né? Hoje é o último dia da FLIM, um dia especial. A gente, mais uma vez, quer agradecer a curadoria da FLIM por abrir o espaço para a gente, né? Com profissionais aqui que recebeu a gente muito bem, né? Com uma estrutura muito boa. E isso gera um conteúdo para a gente expor o nosso trabalho, né, e a nossa luta. E falando em trabalho, queria pedir para o Pedro falar um pouco da sua escrita, dos seus livros, o que você trata, compartilhasse um pouquinho com a gente. Bom, falar da minha história e dos meus livros é algo muito recente, porque meus livros começaram a ser escritos e lançados em 2021. A minha forma de acreditar em mim, na minha poesia e naquilo que eu faço, começou em 2019 por acaso. Eu vivi todo um contexto em um ambiente onde eu não acreditava em mim, onde aquilo que eu escrevia ou que eu achava que eu escrevia, eu achava que era insuficiente, tanto que eu escrevia quanto que eu vivia, né? E nesse contexto eu achava que seria uma pessoa, eu tinha uma autoestima baixa, e a poesia me despertou para que a minha autoestima pudesse estar à frente, para que eu pudesse assumir um lugar de liderança na minha própria vida. E através de algumas falas, algumas pessoas que foram proféticas na minha vida, eu comecei a despertar, a aparecer em saraus, sem saber o que era sarau ainda. E a partir daí começaram a surgir convites para participação em outros saraus, e outras escritas foram surgindo, até que veio a pandemia e trancou todo mundo dentro de casa. Nesse cenário pandêmico, eu conheci várias pessoas, incluindo o Antônio com Marimba Literária, acredito que um pouco depois. Né? 2022. 2022 a gente se conheceu, 2020 a gente começou a se unir nessas teias virtuais e eu comecei a desenvolver os versos, comecei a escrever os versos junto com uma galera que se reunia nas lives, que iam de 6 da tarde às 3 da manhã. A gente fazia várias apresentações, lives de sarau, e a inspiração começou a fluir, começou a brotar. E nesse contexto pandêmico surgiu a oportunidade de lançar o primeiro livro, que foi O Universo. Esse primeiro livro, ele surgiu num contexto um pouco pós-pandemia ainda, um pouco na pandemia, mas ele surgiu como fanzine, porque era uma forma mais barata de publicar, era uma forma mais fácil e acessível, e eu também ainda tinha aquela coisa de eu não sei se eu vou conseguir vender, eu não sei se eu escrevo bem, eu não sei se isso é pra minha vida, eu ainda estava naquela dúvida, será que eu sou poeta, será que eu não sou? Surgiu essa oportunidade com o Paulo de Carvalho, do Armazém de Quinquilharias e Utopias, ele é daqui de Niterói também, e eu falei pra ele, poxa, topa fazer isso comigo? 50 exemplares de um fanzine? Bora! E aí fez. Quando eu fui ver,
E a gente estava saindo ainda da pandemia e no mês seguinte, em março de 2021, eu vi que tinha vendido os 50 exemplares que eu tinha pedido, que eu achei que eu não ia vender um. E aí lancei uma segunda tiragem com mais 100 exemplares, vendi e fui lançando. Quando eu fui ver, eu já estava na 5ª tiragem do Universos. E esse universo, ele representa de fato quem eu sou. Porque ele tem poesias aqui de amor, tem poesias da minha espiritualidade, tem poesias que falam da criança, dos nossos sonhos, daquilo que a gente tem como principal na nossa vida, coisas que a gente anseia, e é tudo meu universo. Eu descobri que existia um universo em mim. Então esse livro se chama Universo por isso. Em 2022 eu achei que não lançaria mais livros, porém eu participei de alguns concursos de poesia, de 2 concursos, através da editora Brunsmark, e veio o segundo livro. Eu fui um dos escolhidos para lançar o livro, que foi o Duo, que é um livro totalmente diferente. O primeiro vem com versos livres, poesias grandes, gigantes, às vezes 2, 3 páginas, e o Duo vem com aldravias, com pequenos poemas de 6 palavras, 1 palavra por verso. Eu posso até citar um aqui deles, por favor. Que é assim, é marcante. Deuses de pedra já nascem mortos. E é assim, e 6 palavras, 1 palavra por verso. E a gente tenta construir nessa aldravia, coisa que eu aprendi na pandemia também a fazer, a ser sucinto nesse poema e trazer sentido total ao mesmo tempo, com figuras de linguagem e dando esse profissionalismo, essa ideia de que tenha uma mensagem toda sendo dita através de 6 palavras. Posteriormente, ainda em 2022, veio um segundo concurso de poesia, eu participei, fiquei em 2º lugar entre os escolhidos e lancei Techuvá, que é o 3º livro, não é de poesia, é de crônicas, são reflexões. E Techuvá se dá por quê? Porque Techuvá significa retorno ao estado original em hebraico. E para me descobrir poeta, para descobrir que existia esse lugar de fala na minha vida, eu precisei voltar ao estado original. Precisei fazer terapia, me encontrar, descobrir que existia um universo dentro de mim, descobrir esse universo fora de mim. E as minhas ansiedades, os meus questionamentos viravam textos que tinham reflexões, e essas reflexões surgiam respostas. E aí surge esse livro em 2022, Techuvá. Posteriormente, em 2023, vem Pedrinho e o Cão Brabão, de forma totalmente ao acaso não, porque eu não acredito em acaso, mas foi numa conversa entre amigos. Eu trabalho num hospital aqui perto, e conversando com a Raquel, que é uma das minhas amigas lá do setor, eu falei sobre uma história que eu tinha vivido, uma história traumática na infância, em que eu tinha entrado na casa de um cachorro. Tinha 5, 6 anos de idade, entrei na casa de um cachorro, o cachorro era Doberman desse tamanho, me derrubou e causou uma série de episódios traumáticos na minha vida, através dos meus pais, que não souberam tratar direito a situação. E eu ressignifiquei esse trauma criando esse livro, e esse livro eu levo fazendo contação de história para as crianças. E esses são os 4 livros que eu lancei. Eu participei de diversas antologias e fui convidado, queria mostrar também aqui, a Sarau Afro-Indígena, a antologia Sarau Afro-Indígena em sua 2ª edição. Na primeira edição eu fui convidado pela Valéria Assis, que ela é uma belíssima autora também. Ela trabalha em múltiplas causas na região da Baixada Fluminense. E eu fui convidado por ela a participar da primeira edição como autor. Participei como autor na primeira edição e, surpreendentemente, na 2ª edição eu fui convidado por ela a ser organizador junto com ela. E foi uma missão muito gratificante, porque o Sarau Afro-Indígena, a coletânea Sarau Afro-Indígena, ela vem do projeto social afro-indígena dela e visa dar visibilidade a crianças de escolas públicas, alunos de escolas públicas que muitas vezes não sabem que podem escrever e estão aqui escrevendo. E nessa edição aqui, que foi a 2ª que eu trouxe para vocês, tem mais de 100 pessoas participando, entre autores do Brasil, de fora do Brasil, de Moçambique, de Angola, e alunos de escolas públicas de Nova Iguaçu, de Duque de Caxias, da região,
também da região metropolitana e da região da Baixada, né? E foi muito gratificante para mim fazer parte desse momento. Eu só tenho a agradecer a ela, porque eu organizo coletâneas, outras coletâneas, e essa foi uma experiência completamente diferente para mim. Organizar uma coletânea, a gente tem que estar presente com essa temática nas escolas, não só pela lei, né, mas sim porque a gente precisa disseminar, que todos têm a sua voz, disseminar essa mensagem. E tem até um poema que eu recitei lá no sarau aqui da Lucília, que é o Sauabona, que é o que todos nós precisamos uns dos outros, somos interligados. Nós precisamos falar para as pessoas Sauabona, que você é importante para mim, eu sou importante para você. E recebemos a resposta do Chicoba, né, do que você é importante para mim e eu sou importante para você. Estamos juntos, estamos unidos, estamos precisando uns dos outros para que as causas diversas que a gente defende sejam causas que, de fato, possam ter voz e vez. Por isso até que eu trouxe o boneco que está aqui comigo, o Achille. O Achille eu trago ele como uma resposta a isso tudo. E eu digo que ele é meu filho, para levar para as crianças também, nas contações de histórias, de que é possível todo mundo ter voz e vez através dele. Que ele é uma concha de retalhos, ele é feito de retalhos. E todos nós somos feitos de retalhos, feitos dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos professores, dos nossos antepassados, e tudo é uma coisa só, todo mundo está interligado. O nosso passado, o nosso presente, nossas histórias. É basicamente um pouco disso que eu trago na minha Obrigado, vivência. Pedro. Sensacional, e é muito bom aproveitar a oportunidade para registrar, né, o seu relato de como que a poesia te tratou, né, na alma. Acho que isso é muito importante. E Claudinha e Cris, queria que vocês compartilhassem como nasceu a literatura de vocês, né, e como que isso chegou até o Onofrevo e qual foi esse resultado, né, desse encontro da Renatinha Dita e o Onofrevo. Começa? Por favor. Bom, como eu disse, né, eu tenho 4 livros publicados. Hoje eu estou aqui com 2. E aí eu vou falar da Renatinha, né? Renatinha é um livro que nasce a partir da minha pesquisa de mestrado, onde eu entrevisto 3 mulheres negras. Uma delas a Renata, da Conceição Virgílio de Paula, que fala muito sobre autoestima também, né? Então ela conta, né, que nessa fase dela da infância, o apelido dela era Meia-Noite, mas que ela sabia que isso era muito mais sobre as pessoas do que sobre ela. E aí isso me impacta porque eu fui uma criança negra, né? E assim, eu tenho hoje 42 anos e assim, quem na minha idade não passou por alguma coisa na escola, né, em relação ao cabelo, à cor de pele. E aí ela me toca muito porque ela demonstra ter uma autoestima muito forte, né? E todo momento ela diz que essa autoestima veio da mãe dela, veio da mãe dela, veio da mãe dela. E aí quando eu escrevo a Renatinha, né, depois daquela fase da defesa, que a gente fica meio assim com defender, né, eu penso em escrever um livro para levar para as minhas crianças, porque eu sou professora de educação infantil, né? E eu penso que a educação infantil é esse terreno fértil para a gente plantar antirracismo. E aí Renata falava muito da mãe, que aprendeu a se amar com a mãe, né? E eu pensei, bom, se ela aprendeu a se amar com a mãe, possivelmente a mãe com a avó e por aí vai. Então, Renatinha é um livro que está falando sobre autoestima, sobre ancestralidade também. E aí, nesses percursos da feira literária, porque eu também passo a publicar na pandemia, né, nesse período pandêmico, eu acho que foi até uma forma de fugir daqueles noticiários que não eram tão bacanas. E aí, quando a coisa começa a ficar um pouquinho melhor, né, eu venho participando dessas feiras literárias e eu encontro Cris, né, Cristina. O encontro, né? Isso, eu acho que foi, na verdade, Antônio, o reencontro, né? Porque a gente começa a conversar e a gente percebe que a gente tem... as nossas histórias, elas conversam, né? Uhum. 2 protagonistas negras, a gente nem se conhecia e a gente publicou na mesma editora Clube da Cultura, uma editora de São Paulo. Né? E aí, assim, eu não acredito muito em coincidências. E aí a gente começa a conversar e vai criando também uma amizade, né? Um laço forte. E aí a gente pensa num projeto, que é o projeto Renatinha Dita, literando com músicas e brincadeiras antirracistas, né? E aí nessas feiras a gente encontra também o coletivo Marimba Literária, que nos acolhe, né? E começamos ali esse projeto que, na verdade, é uma contação de história. A gente une as 2 histórias, a gente conta as histórias como se fosse
única grande história, e a partir dali a Renatinha tem uma música, a Dita tem uma brincadeira de origem africana, que eu não vou dar muito spoiler, Cris vai falar. E a gente também realiza oficinas de turbante, oficinas de cabelos diversos, para mostrar essa diversidade de fato. E aí, a gente vai criando outros projetos. Eu acho que eu vou deixar você falar do curta, tá? Não, primeiro fala do livro, né, da brincadeira, isso. E depois a gente fala do curta. E aí é isso, sabe? Assim, a gente se encontrou e a gente vem tentando também editais. Então a gente tem um apoio do Marimba, a gente tem um apoio do Onofrevo. Então a gente é muito grata por tudo isso, tá? E aí o outro livro que eu trouxe, né, é Poeminhas, o nome é enorme, gente, é Poeminhas sobre gigantes existências negras para crianças, para pequenas, grandes crianças de todas as cores. Fui eu mesma que coloquei o nome, mas como é muito grande, às vezes eu me enrolo, tá? Então, assim, é um livro que vai ser lançado agora no Expo Favela, né, dia 25. E é um livro, na verdade, onde muitas vezes na escola a gente escuta assim, como que eu vou trabalhar uma personalidade negra? Né? E aí eu fiquei pensando nisso, e é um escrito também da pandemia que eu resgato, e agora eu estou jogando no mundo essas coisas que estão lá guardadas, para que o professor, né, então eu trago ali uma personalidade, por exemplo, Carolina Maria de Jesus. Então tem um poeminha ali para que o professor introduza essa personalidade junto com as crianças. Eu não faço uma biografia dessas personalidades, né? Eu trago um poema, um traço ali histórico, um traço daquela personalidade para que o professor a partir dali deslanche, né? E é isso. Fala, Cris, da Dita, e depois a gente tenta já chegar no curta, como que nasceu. Tá. Então, eu me descobri escritora também, né, na pandemia, com aquela questão de ficar gravando aulas para a plataforma. E eu fiz uma brincadeira com os pais, assim, para que houvesse mesmo uma interação entre a família, né, para que os pais ensinassem uma brincadeira de infância para as crianças. E ali surgiu esse meu desejo, que eu já tinha desde criança, né. Meu primeiro livro eu escrevi, eu tinha 12 anos, que era o Pequena Sara. Só que ele não foi publicado, eu enviei para minha madrinha e a minha madrinha achou tão legal a história que ela não acreditou que foi eu que escrevi. Então ela simplesmente descartou o livro, aquilo me deu um bloqueio. Caramba! Enfim, mas o momento chegou e eu publiquei esse aqui, é o Dondoleando, que é um livro também que eu faço uma homenagem à minha avó, né? O nome da personagem é Benedita, porque eu sou filha de mãe solo, minha mãe criou eu, meus 3 irmãos, e minha avó cuidava da gente. Então, quando minha mãe trabalhava, eu voltava da escola, minha avó não gostava que ficasse na rua. Então, ficava jogando dondola perto dela. Então, né, nada mais justo do que escrever o Dondoleando, homenageando a minha avó. E o livro, para mim, quando eu cheguei, né, quando terminou a pandemia, eu cheguei na escola com um livro, mostrando para as crianças, brincando com elas, o olhar, aquilo transformou. Eu falei, nossa, ali que eu tive dimensão do quão importante era esse livro para minha vida e para as crianças. Porque eu me vi nos olhares daquelas crianças, eu me via. E aí quando eles olhavam atrás, olha, tia Cristina, foi você que escreveu esse livro? Falei, foi. Então, assim, criei no imaginário daquelas crianças, assim, eu posso fazer, eu posso escrever, né? E o que eu faço todos os dias. Hoje, na minha escola, nós temos um acervo enorme de literatura antirracista, né? Fazemos questão de todas as feiras literárias comprar livros para que as crianças possam ter essa representatividade de fato. Não só eu como professora, como outras professoras negras que também temos na escola, mas sendo representada na literatura de fato. Né? Contar as histórias, eles se veem, nossa, o personagem tem o cabelo igual ao meu, tem o Renatinha na escola, a Cláudia já visitou a nossa escola também, contando a história dela. Então isso vem tem trazido vida para a minha vida profissional, né? Como ser humano, como pessoa, como mulher negra, como mãe também, oriunda de uma família preta. E a escrita, ela trouxe, né, para a minha vida a felicidade, a alegria, são minhas escrevivências. Eu tenho outras antologias que eu já participei de 5 antologias. Quando eu conheci o Marimba Literária, foi a inauguração lá do Casarão.
Não, foi início do Marimba. Isso, início o do Casarão Marimba. já existia, Aí mas a gente eu lançou o ouvi. Marimba em julho de 2022. Isso, foi no mês do meu aniversário. Minha mãe estava aqui. Eu falei, mãe, eu vou lá pra Caxias que eu vou participar de um coletivo. A minha mãe ficou toda feliz. Ela, mas o que é coletivo? Eu falei, mãe, é um monte de escritores juntos que faz um movimento literário muito bacana. E a minha mãe ficou muito feliz, né? Porque minha mãe sempre soube, porque eu sempre falo, mãe, eu quero ser escritora ou jornalista. E aí acabou que não fui jornalista, mas sou professora e escritora e estou muito feliz. E eu cheguei no Marimba e a gente começou esse movimento, né? Você fazia eventos, o Marimba Literária vai participar, vamos, Cris. E você criou um grupo de WhatsApp, né, Antônio? E tá todo mundo lá no grupo. Sempre que aparece um evento, você divulga, vamos, gente, vamos, o Marimba vai estar presente. E essa sua interação faz muita diferença, porque às vezes a gente acaba dando um desânimo, né? A gente tá tão cansada e aparece, você posta um evento, não, vamos sim! E a gente tá lá divulgando o nosso trabalho, que é muito importante. Agora a gente tem esses espaços, né? Então nós temos que ocupar com a nossa literatura, com as nossas vivências, com nossas histórias, que é muito importante. E como que foi a Renatinha Edita ir pra telona? Nem fala. Foi assim, foi um susto, né, Cláudia? A gente se organizou, ganhamos, né, o edital lá com o Onofrevo. E aí o tempo foi passando, você cheio de coisas, veio a eleição. E a gente também focada, né, nos nossos trabalhos. E aí bateu a porta o tempo. Gente, nós temos 3 meses. 3 meses. Pra Corremos. entregar esse curta. E aí entramos em contato com você, Antônio. Já temos um roteirista que vai nos ajudar. Cris, por que você não falou? Eu tenho uma conhecida também. E aí a gente falou, foi tudo no susto. E aí aparecemos lá, Antônio, precisamos de uma reunião, precisamos botar o curta para acontecer. E aí marcamos a nossa primeira reunião lá no Onofrevo. E você chamou geral, geral junto, né? Lá todos os artistas que participaram são lá do Onofrevo. Isso é muito importante também a gente ressaltar aqui, né? Que foi feito com muito carinho. Viramos atrizes, né? Eu, Cláudia, a Aninha, de escritoras a atrizes do curta. Gente, o curta é Uma Menina, Duas Mulheres e Muitas Histórias. Está lá nas páginas do YouTube, do @Onofrevo, @Renatinha Edita, tá? Quem puder, assista, né? Curta, comentem, deixem lá a sua opinião. E fruto de edital público, né, Cris? Fruto de edital muito público importante. do Ministério da Cultura. E esse investimento que o governo federal faz na cultura, de fato, e pode abranger nós, né, os pequenos produtores, né? Porque nós já nos consideramos produtoras culturais, nós produzimos cultura o tempo todo e o curta tá aí para provar. E o curta, ele é significativo porque ele traz um pouquinho das nossas histórias, das nossas infâncias, das nossas vivências, né? Fala das nossas ancestralidades. Então, ele é um curta vivo, ele traz experiências reais, com um pouco de ficção, que tem uns desenhos, né? Que a Ana Luísa, que é a sobrinha da Cláudia, desenha enquanto ouve nossas histórias. E foi muito gostoso, por mais que tenha sido corrido a produção, mas foi muito gostoso. Foi cansativo, né? Porque é uma posição que a gente nunca foi uma experiência muito boa, né? Muito, unir literatura e cinema, né? Com produção 100% caxiense, né? Acho que foi importante e simbólico e para não ser exagerado, revolucionário. Sim. Gente, eu quero dizer para vocês que a gente já tem que ir para as considerações finais. Que pena. Eu falei para vocês, a gente estava conversando lá fora. Tinha um monte de coisa pra falar. Não, mas eu falei, olha, vocês acham que vai demorar, mas não demora, é rápido demais. Então eu queria pedir o Pedro para fazer seus agradecimentos, considerações finais, em 1 minuto cada um, que a gente já está cronometrado. Gente, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Quando a gente vê, a gente quer se apoderar do microfone. Como é que faz isso? Não, calma. Muita calma nessa hora. Não, mas sério, gostaria de agradecer a você pela oportunidade novamente de vir junto com o coletivo Marimba Literária falar um pouco do meu trabalho, apesar de não ser da região, de ser de Niterói. Estamos juntos fazendo coletivamente os trabalhos, né? Unindo a cultura, trazendo a cultura tanto da região metropolitana quanto da região de Caxias, falhou a palavra agora, o nervosismo da Baixada.
porque é muito gratificante. Eu estive na Baixada a semana passada, mês passado, na Rádio Ativa, então eu tô sempre por lá. Acaba sempre estando por lá, fazendo contação de história lá em Austin, que eu fiz agora mês retrasado. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês, porque estamos ouvindo nossas histórias, contando nossas histórias, agradecer à FLIM por ter aberto essa porta pra gente, aos organizadores da FLIM, e pedir para quem está assistindo aí a nossa história no Marimba Literário, pelo Pod FLIM depois, segue nas nossas redes sociais, segue o perfil do meu, Pedro Garrido, @PedroGarridos no Instagram, o Sarau Afro-Indígena, o perfil do Sarau Afro-Indígena, que nesse momento eu representei, Sarau Afro-Indígena, e o perfil do meu Sarau também, o Sarau Universos Livres. E eu queria dizer para vocês também, para todos vocês, que não desistam dos sonhos de vocês. Acreditem sempre. Obrigado. É isso, Salabona. Muito obrigada. Claudinha. Também gostaria muito de agradecer, né, o convite. Antônio, você assim, é um amigo querido. Antônio é maravilhoso, né? A gente é muito grata pelo seu aceite, sabe, em acreditar nos nossos sonhos, né, Cris? É um prazer também conhecê-lo, Pedro. Agradeço a FLIM também pela abertura desse espaço. E também vou fazer uma divulgação aqui, tá bom? Por favor, sigam lá, tá bom? Renatinha Edita, tá? Renatinha.e.cia também, é onde eu divulgo um pouquinho sobre os meus livros infantis. E no mais, agradecer mais uma vez. Muito, muito obrigada. A gente que agradece, Claudinha. Cris. Quero agradecer também ao Antônio pelo convite, pela parceria lá dos coletivos, a FLIM, toda a equipe. Gente, isso aqui tá maravilhoso. Agora que eu começar a ficar bom, acabou. Mas eu quero agradecer muito mesmo. Pedro, foi um prazer te conhecer. Você é um cara incrível. Amei muito. Prazer enorme. Quero deixar também minhas redes sociais, tá, gente? O @dondoleando, tá? Quiser seguir. O @Renatinha Edita também, não se esqueçam. Tá? E demais, obrigada. Valeu mesmo, gente. Gente, a gente que agradece, Pedro, Claudinha, Cris. Agradecer mais uma vez a curadoria da Festa Literária Internacional de Niterói. Agradecer a equipe que recebeu a gente aqui maravilhosamente bem, né? Recebeu a gente muito bem, com muito carinho, uma estrutura muito boa. Deixar o agradecimento do Centro Popular de Cultura Onofrevo. Esse foi mais uma edição do ONOcast especial aqui na FLIM, no Pod FLIM. Gente, muito obrigado e até a próxima. Gente, valeu. E aí, tá nervoso, cara?